dia, muito bom dia para você. Começa esse dia de hoje na presença de Deus. Quando a gente começa a buscar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo fica melhor na sua vida. Porque você começa a ter força, você começa a ser forte. Porque Deus, Ele te dá uma força que você não imagina, que é a nossa palavrinha de hoje, força. Deus, Ele quer te dar força, Ele diz assim, ó, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bom dia. Faça um excelente dia. Que esse dia seja diferente dos demais. Bom dia. Que esse dia seja baseado na força e no amor de Deus. Que Deus renove suas forças. Porque aqui ele diz, ó, renovação. Renovação, bom dia. Olha que lindo. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Somente nosso Deus pode fazer isso. Talvez você teve um dia difícil, talvez você precisa dessa força que vem de Deus, essa renovação que vem somente dele. É Ele que fortalece o cansado, é Ele que revigora as nossas forças. Olha só, outra palavrinha para o nosso dia, força. Sim, força. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que lindo, gente. Então Deus, Ele promete que está conosco todos os dias. Todos os dias Ele está conosco, renovando a nossa mente, nos dando força, nos protegendo, retirando o nosso medo. Sim, Ele age. E principalmente, gente, olha aqui, coragem. Eu amo essa palavra que diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Gente, olha que palavra mais maravilhosa, para a gente ser forte, para a gente ter coragem, para a gente não ter medo. Porque Deus sempre vai com você. Bom dia, Neuzinha. Deus sempre vai com você, Ele não te abandona. Bom dia, Rafa, bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. É um privilégio começar essa manhã com a presença de vocês aqui, poder estar tendo o privilégio de falar essas palavras. Olha só, que palavra mais maravilhosa, coragem. Talvez você acordou hoje desanimado e talvez você esteja buscando aqui uma palavra de conforto. E a Bíblia tem todas as palavras que a gente precisa. Essa palavra aqui é tirada da Bíblia. E olha o que Deus está falando com você hoje, essa palavra é para você. Nada acontece por acaso, você não entrou nessa live por acaso. Olha o que diz. Coragem, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então, tenha coragem. Coragem é principal na nossa vida. Bom dia, Catarine, Thalia, Ana Paula, Magal, bom dia, um ótimo dia, né? Então a palavra coragem, que é o nosso texto do dia, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará.
A outra palavrinha que eu disse aqui é força. Você que está precisando de força. Olha só. Não tenha medo. Olha só, um texto complementa o outro, gente. Pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, todos os dias a gente pode esperar da parte de Deus renovação. Bom dia, Silvana. Renovação da nossa mente, metanoia. Que cada dia a gente possa renovar a nossa identidade e entender que nós não somos resultado daquilo que fizeram com a gente. E sim, a nossa identidade está baseada naquilo que Deus disse que você é. E Deus disse que você é imagem e semelhança dele. Então, se Deus já disse isso de você, acredite, pois ele tem o melhor para você. Hoje, gente, é um dia especial. Olha, não tenha medo se o meu coração é seu. Uau! Estamos na leitura de um livro muito especial que chama As 7 Camadas da Identidade. Tá? Cada dia a gente está lendo um capítulo aqui junto. Ontem a gente falou sobre o nosso emocional e hoje falaremos sobre o nosso espiritual. Sim, um complementa o outro. Nós estamos hoje na 6ª camada da nossa identidade. Se você perdeu para trás, não tem problema, não fique, não se preocupe. Eu deixei tudo gravado, então as outras lives estão gravadas. Olha só, o que fizeram foi só um treinamento. Chega de aceitar a autoimagem das pessoas que você mais confia. É verdade, a 2ª camada nossa foi construída pelas pessoas que nos criaram. E muitas vezes uma imagem distorcida. A gente não consegue se olhar da forma que Deus nos olha. Por quê? Porque a nossa autoimagem muitas vezes foi construída de uma maneira distorcida, cheia de traumas, cheia de coisas que não agrada a Deus. Bom dia, Daiane. Hoje temos uma participante aqui de Portugal. Ei, coisa boa, hein? Maravilha. Gratidão por esse momento, hein, Daiane? Muito bom. Girleide, nossa amiga também que está todo dia aqui com a gente. Então, bora aprender, bora tirar esse momento do dia para se conectar com a palavra. Então, vamos lá. Quando o diabo tentou atacar Jesus no seu propósito, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo em troca de adoração, ele ficou frustrado, porque Jesus estava blindado com a palavra. Pode-se observar nas falas do diabo que a todo tempo ele tenta colocar uma dúvida na cabeça de Cristo, porque ele falava assim: se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. Toda vez que Satanás quiser roubar seu propósito, ele vai jogar uma dúvida na sua cabeça para confundir você. Essa condicional acaba nos fazendo cair na armadilha dele e nos esquecer da nossa verdadeira identidade. Toda vez que você sentir dúvida, gente, a dúvida vem do diabo, entende? Olha só, eu falei isso ontem na live. Por que que Jesus estava tão pronto para responder o diabo sempre com uma passagem da Bíblia? Porque ele passava tempo lendo e meditando na palavra. Todas as respostas que Jesus deu ao diabo era baseado na palavra. Então a palavra fazia parte da rotina dele, fazia parte do dia a dia dele. Então, todas as vezes que você sofrer um ataque do diabo, qual tem que ser sua resposta a ele? Tem que ser baseado na palavra de Deus.
tem que ser baseado na Bíblia, mas para que você tenha esse entendimento, todos os dias você precisa abrir sua Bíblia, você precisa passar tempo na presença de Deus, senão daqui a pouco, o que acontece muitas vezes é a gente estar passando por um ataque e a gente cair na armadilha. Percebe que todos os dias tem armadilhas esperando a gente, pra gente brigar, pra gente perder o controle, pra gente ofender as pessoas que a gente ama. Tem ou não tem? Vocês já passaram por isso? Conta aqui nos comentários se vocês já sofreram algum ataque. Comenta. E como foi? Então veja bem, o se é um instrumento de dúvida apenas do interlocutor. Se você contra-argumenta a dúvida, encontra uma brecha na sua mente. Jesus não viveu uma crise existencial quando teve sua identidade questionada pelo diabo, pois não teve dúvidas de quem ele era. Assim como Jesus, você precisa ter certeza da sua identidade em todos os momentos da sua vida. Entenda? Olha só, quando estamos próximos do nosso propósito, sempre vai surgir desafios e propostas. Não confie 100% no seu intelectual. Isso é muito verdade. Tem um outro livro do Pablo que diz assim: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, todas as vezes que você estiver muito próximo de cumprir o seu propósito, sempre vai vir algo querer te bloquear, porque o diabo não quer que a gente ensine outras pessoas, não quer, e aí sim a gente sofre ataque em todas as áreas. Exatamente, você está falando, sofro sempre que estou pronto para o próximo nível. É como se algo segurasse a gente para não fazer para a gente não sair do lugar, para a gente ficar quietinho ali. E é isso que acontece muitas das vezes. Então, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Jesus não entrou numa crise existencial quando ele foi provado, quando duvidaram da sua identidade. Não, ele tinha certeza de quem ele era. Então isso não o abalou. E quando você ter essa plena convicção de quem você é, ninguém mais vai tirar a sua paz. Ninguém mais vai te ofender. Entenda uma coisa, quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, existe algo mais grandioso que isso. A questão é que bloqueios de autoimagem têm feito você viver uma vida pela metade, acreditando em coisas que você não é, acreditando em coisas que Deus não falou de você. Em Mateus 3, no batismo de Jesus, Deus diz: "Este é o meu filho amado." Ao se batizar e levantar das águas, essa foi a frase que ele ouviu do Pai, que encheu o coração e a mente dele de tal forma que não havia mais espaço para dúvidas. Logo depois que desse acontecimento, Jesus foi para o deserto, cenário onde ocorreu uma investida satânica contra a sua identidade. Se o próprio Filho de Deus foi tentado, você está preparado? Ou vai ficar patinando sem saber quem você é, nem para onde está indo? Esse livro vai ajudá-la a encontrar a mesma força que havia em Jesus. Uau! Quem pode falar uau? Olha só! Deus muda a nossa rota sempre que você precisar. Eu tenho certeza disso. O bloqueio vem de pessoas que fez você acreditar. É verdade. Se você ouviu na tua infância, você é um burro, você não serve para nada. O que você acha que você é hoje? Sabe? Muitas vezes a gente precisa aprender a olhar para essas feridas que te bloqueiam do passado, para que hoje você possa subir de nível. Porque isso e talvez esteja bloqueando você, entende? Tem muitas coisas que a gente ouviu na nossa infância que ficam ecoando na nossa vida até hoje. Então bora ir para o próximo nível, porque Deus sempre está conosco, Deus sempre está renovando a nossa mente, Deus sempre está nos dando força e coragem. Então
A autoimagem do Filho de Deus era consolidada. Particularmente, penso que quando ele viveu em momentos difíceis, sempre se lembrava da voz da sua mãe, dizendo: Filho de Deus, fruto do Espírito Santo, eleito do Senhor, vencedor. Eu tenho certeza que era assim que Maria lhe chamava. O pai não entregaria seu filho para ser cuidado a uma mulher fraca, que não ia saber o seu papel. Olha só, não podemos fazer a mesma rota todos os dias, mudem sempre. Exatamente. Quando você está no deserto, passando por momentos difíceis, vai se apegar à palavra que ouviu das pessoas que mais ama? Aquelas que mais tiveram influência sobre você. Por isso, a importância de confrontar sua autoimagem e equalizá-la com o que Deus falou a seu respeito. Deus falou assim: ainda pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Mas mesmo assim, se ela esquecer, eu não me esquecerei de ti. Gente, a gente tem que parar de acreditar nas mentiras que os outros falam sobre você. Entenda? A gente tem que parar e começar a equalizar isso com o que Deus está falando, porque as promessas de Deus é real na sua vida. Sabe, deserto, gente, é um lugar de autoconhecimento. Todos os grandes homens da Bíblia precisaram passar por ele para romperem e descobrirem a sua identidade. Eles precisaram sair de onde eles estavam e passar pelo deserto, para assim eles serem diferentes da sua geração, para serem acima da média. Falo isso com propriedade. Deus gosta de pessoas que se movimentam. Juliana, isso é demais. Vamos ver? Deus nos dá de acordo com o que evoluímos. Só não podemos ficar esperando sem se movimentar. E uma frase que eu gosto: a gente tem que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. A nossa parte Deus nunca vai fazer. Deus espera que você faça a sua parte para você fazer a dele. É a mesma coisa que dizer que a gente não pode ficar parado esperando cair do céu. Olha só, a autoimagem são problemas de autoestima e confiança que te impedem de avançar e alcançar seus objetivos. Concordo plenamente, Daiane. Sabe, muitas vezes a gente fica com tanto medo da crítica, que aí a gente não faz coisas simples como, por exemplo, a gente fica com tanto medo de ser criticado que a gente não faz um vídeo, que a gente não faz um story. E a gente sabe, a gente já aprendeu que boca fechada mata. Abra sua boca, não tenha medo de aparecer, de ensinar aquilo que já transborda dentro de você. Sabe? Porque Jesus, se ele tivesse medo de falar, medo de ser criticado, medo da morte, ele não teria cumprido seu propósito. Ele deixou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele deixou o exemplo para a gente fazer o mesmo, para a gente seguir aquilo que ele estava falando e fazendo. Porque ele não somente falou, mas ele fez. Então hoje, gente, vocês percam esse medo. O que de pior pode acontecer se alguém me criticar? Tá bom, pode haver críticas, mas quando você sabe quem você é, você sabe para que você veio, você sabe por que você foi criado. Gente, isso não tem preço. As críticas vão vir e vão voltar. Porque quem vive também de elogios, vive tentando receber elogios, ele vai cair na primeira crítica. Mas quando a gente tem certeza da nossa identidade, que é a primeira camada, o que acontece? A gente tem certeza de que a gente é imagem e semelhança do Criador. E aí, nada mais
vai tirar a nossa paz, nada mais vai tirar o nosso sono. Então vamos voltar a falar do deserto. Quando a gente está no deserto, passando por momentos difíceis, a gente não pode muitas vezes ficar se apegando às palavras das pessoas que a gente ama, porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor não são as pessoas que vão falar as coisas que a gente precisa naquele momento. Bom dia, Carliane, Isabel, bom dia, que bom ter vocês aqui. Perceba que a gente precisa entender, passar tempo nas escrituras e relembrar aquilo que Deus disse sobre você. Todos os homens da Bíblia que passaram pelo deserto, eles precisaram passar por lá para romperem, para eles descobrirem a sua identidade. Eles precisavam sair de onde eles estavam. Senão, eles não seriam a mesma pessoa. Deus gosta de pessoas que se movimentam. É preciso olhar para dentro para romper com toda imagem errada que você tem dentro de si. O lugar mais favorável para fazer esse mergulho interior é o deserto, não há outro. Existe um lugar que você aprende mais do que quando você está nas dificuldades? Não tem lugar. É doloroso, mas quando você está no deserto, você adora mais a Deus, você ora mais a Deus, você fica mais próximo de Deus. Momentos que quando a gente está na alegria, isso não acontece. Então, existem algumas pessoas que dizem que Moisés não cumpriu seu propósito de vida, porque não entrou na terra de Canaã. Elas se enganam, pois o propósito divino para ele era levar o povo até lá. E isso ele cumpriu. O propósito de José não era ser governante do Egito, mas alimentar e salvar uma nação. Quando ele foi expulso de casa, Deus disse que o propósito dele era cuidar daqueles que o havia magoado e rejeitado. Gente, olha a missão de José. Olha o que ele passou, gente. Os próprios irmãos dele vendeu ele como escravo. E ele sofreu, ele foi preso. E a missão de Deus para ele era futuramente ele perdoar, ele lidar com aquela rejeição, com aquele abandono, com aquela ferida profunda, perdoar os irmãos e alimentá-los, pois ele se tornou grande, ele se tornou governador do Egito. Então, gente, a gente precisa, o que você precisa perdoar hoje? Qual ferida está atrapalhando você a não levar uma vida plena? A de José, ele precisou enfrentar muitos traumas violentos para tocar perdoar a sua família. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e você precisa aprender a romper isso. Outro exemplo, Davi. Uau! Olha só, que bom! Live top, aqui a frequência está com certeza. De frequência vibracional eu entendo um pouquinho, é isso aí. Só acessamos uma frequência alta depois dos vales e desertos. Lembre-se que Deus está sempre ao seu lado. Uau, é verdade. Então vamos lá. O seu propósito está diretamente ligado aos bloqueios que você sofreu e que precisa romper. Quem de nós aqui nunca sofreu bloqueios, gente? Quem de nós aqui na infância não teve sofrimentos que gritam até hoje? Isso aqui é um chamado para você buscar por ajuda. Deus capacitou pessoas para te ajudar. Você não precisa ficar sofrendo para sempre. Procure ajuda, procure um profissional da sua confiança, mas não deixe esses bloqueios acabarem com a sua identidade. Davi foi a pessoa menos provável e mais excluída quando pensaram em estabelecer um rei. Ele sequer morava com seu pai. Quando o profeta chegou para ungir o escolhido para o cargo, tiveram que mandar chamá-lo, pois apenas os seus irmãos estavam presentes. Ele
naquela situação ele nem foi considerado como filho, porque ele era para estar junto ali. E ele não estava, ele estava no campo cuidando das ovelhas, sabe? Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, então ele era totalmente excluído. Ele era baixinho, ele era pequeno, enquanto seus irmãos deviam ser bem mais altos que ele. Então ele era o menos provável a ser o escolhido. E olha o que Deus fez com ele. A camada do autoconhecimento não depende da fala de ninguém, mas somente de você atravessar o deserto que o Senhor o mandou romper. Essa camada vai exigir relacionamento com Deus para descobrir o seu propósito nesse processo. E você já descobriu o seu processo? Olha só, você já descobriu o seu propósito? E olha a vibração, olha a frequência, né, Daiane? Você ouviu isso hoje. Olha só. Então, é mais uma confirmação. O Criador ama processos, por isso fez todas as coisas em 7 dias. E por amar processos que nós vamos crescendo até a fase adulta. As árvores não nascem grandes e cheias de frutos, por exemplo. O princípio da semeadura é um processo. A vida é um processo. Gente, voltou a conexão? Voltou a conexão? Beleza. Então, vamos repetir em voz alta. Eu não vou atrapalhar o processo do Deus vivo na minha vida. O que o Magal disse é totalmente verdade. Você sempre precisa procurar um profissional de confiança, principalmente que tenha os princípios, que esteja na mesma linguagem e unidade com Deus. Como que você vai procurar uma pessoa divorciada para te dar conselhos sobre casamento? Não está na mesma sintonia. Perceba que as pessoas que vão te aconselhar, elas precisam estar vivendo os princípios de Deus. Senão, você não pode confiar totalmente. Então, é a escolha mais sábia que você faz na sua vida, é escolher quem vai te aconselhar. Vamos lá. Quando olhamos um jovem de 17 anos, podemos dizer que ele está 30 anos atrasado para cumprir seu propósito. Isso porque Deus não enxerga com essa idade, pois se estiver andando em sabedoria, Ele vai operar nele, através dele, com o dobro da sua idade. Repare em Salomão, um homem tão sábio, que se existisse alguém que vivesse 900 anos, jamais teria a sabedoria dele. Seu patrimônio estaria estimado hoje em 3,4 trilhões de dólares. Uau! Ele foi o homem mais rico da face da Terra. O segundo homem mais rico foi Andrew Carnegie, o gigante do aço. Em 1906, sua fortuna foi estimada em 408 bilhões de dólares. O terceiro homem mais rico da história foi Jeff Bezos, com mais de 119 bilhões de dólares. Esse último, para obter a fortuna de Salomão, precisaria de mais de 900 anos de vida, com rampas exponenciais de resultado, que deveriam aumentar seu patrimônio 28 vezes para se igualar ao sábio. Bom dia, Daiane. Bom dia. A bagagem que nós carregamos, temos que cuidar dela para avançar para o nosso chamado. É verdade. Lembrando que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, então que a gente precisa cuidar dele, né? A gente precisa estar sempre renovando a nossa mente, renovando tudo, para que cada dia a gente não deixe com que os bloqueios do passado atrapalhem o nosso hoje. Então, voltando a falar da fortuna de Salomão, hein? Salomão foi um homem que rompeu com todas as camadas da sua identidade.
Ele destravava tudo que parecia na sua frente, mas tinha um problema sério que o fez terminar mal seus dias na terra. Sinceramente, espero que não venhamos a cometer esse mesmo erro. Salomão, ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza grande com mulheres, e a influência delas fez com que ele desagradasse a Deus. A influência dessas mulheres fez com que ele cultuasse com outros deuses. A Bíblia fala que sempre é melhor o fim do que o começo. Foi o próprio Salomão quem registrou isso, baseado na sua trajetória. Então, esse é um dos segredos da sabedoria. Faça as coisas com calma e com cautela e domine os seus instintos para você começar crescendo. Se você não dominar os seus instintos, isso vai te paralisar, isso vai te travar. Não admire demais o Salomão de Provérbios e não entre em depressão com o Salomão de Eclesiastes. Ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa em momentos difíceis, em momentos distintos. Esse homem tinha sabedoria, mas não era a sabedoria. São coisas diferentes. Eu sou um estudioso da vida de Salomão e o maior código que ele nos deixou foi esse: é melhor o fim do que o começo das coisas. Imagina, vamos lá. Imagina um jovem de 17 anos que esteja namorando. Ao ser perguntado se é melhor o fim ou o começo de um namoro, o que você acha que ele vai responder? Ele vai responder instantaneamente que é o começo. Isso mostra que ele ainda está na camada 4, que é o seu quociente intelectual. A capacidade de raciocinar ainda não está completamente desenvolvida. Afirmo isso pelo seguinte motivo: todo começo de namoro é bom para todo mundo, porém, o fim dele pode ser um livramento ou um noivado. Logo, é melhor o fim do namoro. Em ambos os desfechos, com certeza foi melhor que o começo. Também é melhor o fim do noivado, pois ou você recebeu um grande livramento, ou terminou aquilo que ia ser um eterno fardo, ou terminou porque se casou com a pessoa que Deus aprovou para você. Veja só. Não se escandalize com essa pergunta. É melhor o fim ou o começo de um casamento? Quero que você realmente pense nisso. Qual é o fim do matrimônio? O fim é a morte. Isso para aqueles que se unem debaixo da instrução de Deus e seguem os padrões de Deus para o casamento. Depois da morte, alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. Percebe que é melhor o fim do que o começo? Não entender esse segredo de Salomão pode levá-lo a ficar preso em alguma camada e não perceber que precisa avançar para destravar as outras que conduzirão a sua identidade, para viver plenitude, que é a última camada. Olha, a Graça disse assim: temos que apreciar o profissional pelo seu compromisso e interesse, pelo querer ajudar. Muitos usam pelo interesse e não para ajudar o próximo, sendo que Deus vai usar o seu propósito para o bem. Com certeza, Graça. Então, quando a gente não entende esse segredo de Salomão, pode levar a ficar preso a alguma camada e não destravar as outras que o conduzirão à sua identidade para viver plenitude. Nesse momento, eu quero sugerir aqui uma pausa para identificar quais foram os bloqueios que você sofreu até aqui. Quem foram as pessoas que o bloquearam? Depois de você identificar isso, seu próximo passo é perdoar. Você precisa perdoá-las para você poder dar um novo significado às suas experiências. Se você tiver dificuldade, me procure, eu posso te ajudar.
a gente pode ressignificar aquilo que tem travado a sua vida. Ressignificar é entender que tudo que você viveu foi um estágio para potencializar o seu propósito na Terra. A partir de agora, assim como José do Egito, você será a solução e não mais o problema daqueles que o bloquearam. Uau! A partir de hoje, você será a solução. Sim, pessoas vão procurar você. Você não vai mais ter aqueles bloqueios que tanto te bloquearam no passado. Perceba que isso foi apenas uma fase. E que hoje, tudo aquilo que te bloqueou no passado, hoje vai ser a sua força. Verdade, temos que desconstruir a história do passado e construir novas histórias. E a Daiane está fazendo isso, né, Daiane? Está sendo uma escritora, está escrevendo um livro. Olha só como a gente usa as nossas histórias do passado, nosso sofrimento, como combustível para mostrar, para trazer mudança para as pessoas hoje. Isso é incrível. Isso é um potencial tremendo. Então hoje era o que eu gostaria de falar para vocês. E chegou aquele momento onde eu gosto de falar diretamente com você. O nosso capítulo foi concluído com sucesso, que foi a nossa sexta camada, o nosso quociente espiritual, o nosso propósito, né? Então isso é importantíssimo a gente aprender. Gratidão, Daiane, gratidão. A nossa história do passado vai servir para identificar os bloqueios das outras pessoas. Exatamente. Já percebeu que muitas pessoas vão conectar com você por causa das dores iguais, das dores parecidas? E é isso que Deus se agrada, é isso que Deus quer de nós, que a gente possa ser uma fonte de bênção. É uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Juliana, eu vou deixar gravado, tá? Aqui não estava gravando, aqui não estava travando, tá? Mas vou deixar gravado, depois você assiste novamente. O que vem de Deus nos eleva, o que não é de Deus te destrói. Deixe o Espírito Santo te conduzir, com certeza vai mostrar o verdadeiro caminho. Uau, é isso mesmo, Graça. Agora chegou um momento que eu quero falar com você. Chega mais perto aqui, ouça o que Deus vai falar com você através de mim, tá? A ansiedade é o resultado de tentar antever o futuro sem mim. Assim, a melhor defesa contra as preocupações é permanecer em comunicação comigo. Quando você me entrega seus pensamentos, vê as coisas com mais otimismo. Lembre-se de falar e ouvir, mantendo sua mente conectada a mim. Se você precisar refletir sobre eventos futuros, siga essas regras. Não se detenha no dia de amanhã, porque a ansiedade se prolifera excessivamente quando você vagueia por lá. Lembre-se da promessa da minha presença contínua e inclua-me em qualquer imagem que lhe venha à cabeça. Essa prática mental não se adquire facilmente, porque você está acostumado a ser o Deus das próprias fantasias. No entanto, a realidade da minha presença supera qualquer fantasia que você possa ter. Olha só, gente, todas as vezes que você imaginar o seu futuro, lembre-se que o Senhor está com você. Olha a promessa dele aqui, para a gente ser forte e corajoso, pois o seu Deus vai com vocês. Ele não escreveu isso à toa.
Todas as vezes que você fechar os olhos e imaginar o seu futuro, imagine que Deus está indo com você, tá? Que legal, Daiane, você teve uma revelação. Com certeza você vai ajudar muitas pessoas com a sua escrita. Gratidão pela entrega da live linda, que bom que consegui entrar hoje. Ai, fico muito feliz, viu? Então, gente, é isso, a nossa história, quando a gente ressignifica ela, a gente consegue trazer o bem para as pessoas, transformar a vida de pessoas através da sua vida. E quando a gente faz isso, a gente está no caminho certo, a gente está cumprindo um propósito aqui na Terra. Gente, é isso, a minha mensagem de hoje. Vamos fazer uma oração aqui. Quero agradecer por esse momento aqui com vocês. Querido Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa entrega, onde o Senhor pôde falar o que o Senhor gostaria de falar através de mim, Senhor. Senhor, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, que essa mensagem alcance multidões, Senhor, porque eu não estou falando de mim, mas eu estou falando das suas promessas. Fica conosco nesse dia, renovando a nossa mente, trazendo uma nova esperança para esse dia. Tudo que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Fuso horário diferente. É isso aí. Gente, amanhã, 7h30 da manhã, eu tô aqui de volta para nós concluirmos o estudo do nosso livro, né? Aí vai ser o número 7, a 7ª camada, tá? Eu aguardo você aqui para a conclusão desse livro e logo vou anunciar o estudo do próximo livro, hein? Então fica comigo grudadinho aqui. Que vocês façam um excelente dia e bora fazer a diferença nessa terra. Beijão, viu?